Muito bem, pessoal. Boa noite mais uma vez. É um prazer para mim reencontrá-los. Já fazia algum tempo que eu não vinha ao curso popular da Defensoria Pública, desde o ano passado ao menos. Já estava sentindo falta. E a gente está aqui hoje para dar seguimento no cronograma de processo penal, naquilo que a gente combinou em cumprir no meio do ano de 2017, né? Se eu não me engano, no nosso último encontro falávamos sobre prisão preventiva, né, e liberdade provisória, audiência de custódia e etc. E hoje a gente vai dar seguimento a partir de um tema correlato. Ainda estaremos falando de cautelares, só que agora a gente não vai mais falar das cautelares pessoais, no caso as prisões e outras medidas previstas lá no artigo 319, mas sim falaremos sobre um tema bastante bacana, que são as medidas assecuratórias, as cautelares reais, que também estão previstas em alguma medida no Código de Processo Penal. Beleza? Aqui está meu e-mail, mudei de e-mail, podem me mandar no teuan@rcva.adv.br. Esse é o meu e-mail do escritório, estou trabalhando aqui agora no Raul Carnelosa e Vargas do Amaral, então tá um pouco mais fácil para quem for de São Paulo, quiser precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bem? E é isso, família, vamos dar seguimento nas nossas lições aqui, nos nossos comentários sobre processo penal, tá bem? E de início, eu vou retomar aquela ideia que a gente já desenhou quando falávamos sobre prisão e liberdade. Diferente do processo civil, no processo civil antigo, né, que foi o último que eu li, do Código de Processo Civil de 73, havia um livro, se eu não me engano, um título dentro do Código do processo cautelar. E agora parece que não existe mais, não é isso? Isso. No Código de Processo Penal, nunca existiu um título das prisões cautelares, do processo cautelar, do processo penal cautelar. Nunca existiu isso. A gente trabalha com as prisões cautelares e depois de 2011 as medidas cautelares previstas no artigo 319 e também trabalhamos com as medidas cautelares reais ou patrimoniais ou medidas assecuratórias. Essas são as duas espécies, esses são os nossos procedimentos cautelares, tá bem? Portanto, as cautelares pessoais, evidentemente, recaem sobre a pessoa, enquanto que as cautelares reais ou patrimoniais recaem sobre o patrimônio da pessoa acusada, não é mesmo? Essa é uma diferença bastante simples para a gente começar a nossa conversa, tá bem? Aqui teremos uma restrição da livre disposição de bens e valores, que também é um direito fundamental do indivíduo. O direito à propriedade não está lá no artigo 5º? E muitas das vezes acaba sendo mais tutelado do que a própria liberdade e outros direitos difusos, por exemplo. Nesse sentido, tudo que diz respeito à restrição, à limitação e à redução de um direito fundamental significa um exercício de poder do Estado contra o indivíduo. Perfeito? A gente, claro que no caso da liberdade, da prisão de alguém, isso é muito evidente. Mas a gente se pergunta, nossa, mas no processo penal, uma cautelar é algo menos importante? Uma cautelar real? Uma medida assecuratória é algo menor, inferior a uma prisão? Claro que se o réu estiver preso, a prioridade é a liberdade dele. Mas o seu patrimônio também deve ser garantido e por várias questões. Como, por exemplo, para a garantia ao exercício da ampla defesa. Vamos falar disso um pouco mais à frente. Só para a gente retomar, eu acabei não falando no início, o nosso pequeno cronograma deste encontro. Vamos fazer essa breve introdução, que já estamos fazendo, uma distinção introdutória sobre o que é produto do crime, o que é proveito do crime ou proventos, que sempre tem aquela pegadinha naquela alternativa que você fala, produto, proveito, ai meu Deus. E aí, pela lei de Murphy, a gente sempre acaba marcando aquela que não deveria, né? Então, temos que ficar atentos a isso. Nas medidas assecuratórias em espécie, falaremos sobre o sequestro de bens móveis e imóveis. E aí o sequestro recai
especialmente sobre alguns tipos de objetos do patrimônio do réu, tá bom? Podendo ser eles móveis ou imóveis. Falaremos sobre a hipoteca legal de bens imóveis lícitos. Falaremos sobre o arresto de bens móveis lícitos. Depois a gente vai fazer alguns comentários sobre a proposta do confisco alargado, que é uma das propostas constantes do pacote contra a corrupção do Ministério Público, que não são 10 medidas contra a corrupção. Só para ficar com um exemplo rápido, a proposta do confisco alargado é a proposta 19, né? Das 10 medidas. Começa aí, começa aí, você já olha errado, velho. O cara fala que são 10 medidas, aí você vai ver tem 19, 24, abre o olho. E no final eu trouxe um caso bastante interessante, vou propor aqui um debate sobre esse caso, sobre o que aconteceu nele, para a gente poder aplicar um pouco daquilo que a gente trabalhar no encontro. Em seguida, começaremos a falar sobre um outro assunto, sobre um outro tema, sobre um outro tópico do edital, que são as questões incidentes e os atos de comunicação, que em alguma medida também se relaciona e é uma boa sequência após cautelares. Show? Estamos combinados? Vamos tentar fazer isso? Ótimo. Então, acho que está bastante clara a diferença entre as cautelares pessoais e as cautelares reais, tá? É basicamente isso aí. Não sei o que aconteceu aqui. Opa, foi. Excelente. Gente, estamos falando de procedimentos cautelares. Primeira coisa que se você puxar das suas lições de processo civil, você vai lembrar de algumas palavrinhas, tipo periculum in mora, tipo fumus boni iuris. Vamos falar um pouco disso. E como vocês já perceberam, essa matéria tem uma característica muito civilista. Estamos falando de patrimônio, afinal de contas. E por que diabos estamos falando de patrimônio no processo penal? Essa é uma pergunta. É uma pergunta delicada e controversa. Tá? E aí, gente, a gente não pode se esquecer daquilo que o professor Auri fala na obra dele. O professor Auri defende uma separação da teoria geral do processo. Essa ideia de teoria geral do processo é uma ideia que traz muitos problemas. Consagrada na doutrina, construída com as contribuições de, por exemplo, nada mais nada menos que a professora Ada Pellegrini Grinover. Mas que traz muitos problemas ao processo penal. E aí é nesse sentido que o professor Auri vai lá e propõe uma ruptura com a teoria geral do processo, que seria a teoria geral do processo civil, com as condições da ação inerentes ao processo civil e aquele tipo de lide, pois lá temos uma lide e aqui no processo penal a questão da lide é outra, tá bom? E aí a gente abre mão daqueles conceitos como legitimidade das partes, causa de pedir, pedido juridicamente possível e etc. Mas nesse ponto específico, quando a gente vai trabalhar com as questões patrimoniais previstas no Código de Processo Penal, as medidas assecuratórias, as cautelares reais, o professor Auri fala, não, aqui tá tudo bem falar em fumus boni iuris e periculum in mora como requisitos de cautelaridade para a incidência dessas medidas cautelares. E isso não significaria uma contradição com aquele pensamento que a gente já veio desenvolvendo ao longo do nosso trabalho aqui. Me lembro de ter falado um pouco sobre isso com vocês, sobre as condições da ação e o problema da teoria geral do processo. Se vocês tiverem dúvida a respeito desse debate, recomendo, consultem a obra do professor Auri, especificamente nesse tema. Muito importante. Eu sei que estudo para concurso muitas das vezes dificulta a leitura da doutrina, mas alguns pontos específicos, como esse, merecem ser lidos. Tá bom? Portanto, pessoal, a gente pode sim falar sobre fumus boni iuris e periculum in mora. E assim como as cautelares pessoais, estas cautelares reais também são dotadas da provisionalidade, da provisoriedade, da excepcionalidade, e talvez essa seja muito pouco incomum, e também da proporcionalidade.
Será que eu posso determinar o sequestro de todo o patrimônio de uma pessoa investigada? Será que todo o patrimônio de alguém que cometeu um crime, Amanda, está maculado? Acertei seu nome? Ufa. É que ela melhorou, mandou um sorrisinho e pensei, errei bruto. Né? Mas é a Amanda. Não faça isso de novo, Amanda, você me confunde. Essas cautelares, portanto, têm incidência nitidamente patrimonial, pois pretendem, obviamente, garantir uma satisfação na esfera cível. Lembra da ação civil ex delito, que, se eu não me engano, está lá no artigo 63 do Código de Processo Penal? É com este objetivo que começamos a pensar em medidas cautelares reais. E como aqui a gente tem um objetivo em comum, que é a prova da Defensoria Pública, vocês já devem imaginar que isso não é comum na Defensoria. Porque os réus da Defensoria têm patrimônio para ser bloqueado, sequestrado ou arrestado? Ou hipotecado? Não tem, né? Querida, tudo bem? Fica à vontade. Mas é muito importante a gente conhecer os debates referentes a essas matérias, até para a gente configurar aquela ideia de processo penal que estamos desenvolvendo desde o nosso primeiro encontro. E trabalhar as críticas que existem sobre esses pontos todos. Tá joia? Então é isso. Podemos sim falar em Fomus Boniuris e Periculum in Mora. É uma medida que visa a satisfação de eventuais indenizações e as características tanto das cautelares pessoais como das cautelares reais são as mesmas. Provisionalidade, provisoriedade, excepcionalidade e proporcionalidade. E óbvio, eu tenho que ter, no mínimo, a fumaça do crime, o fumus comissi delicti. Tá joia? Eu preciso ter indícios, e o código vai dizer indícios veementes lá no artigo 131, Amanda. Indícios veementes de que aconteceu aquele crime. E de que esse patrimônio pode ser dilapidado ou ocultado. Então, a gente precisa, ainda assim, ter sempre no nosso norte as orientações do processo penal. Tá bom? Ótimo. Além do interesse patrimonial da vítima, o sequestro de um determinado patrimônio representa também uma prova. Ora, se eu estou dizendo, se eu peço o sequestro de determinado bem, eu quero demonstrar ao longo da instrução processual que aquele bem foi adquirido a partir dos lucros obtidos com o crime. Portanto, há uma conexão com o mérito probatório. Não é apenas e tão somente a satisfação patrimonial da vítima. Tá joia? E existem essas espécies de cautelares que eu havia comentado aqui na nossa escala do programa. Sequestro de bens móveis, hipoteca legal de bens imóveis, arresto prévio de bens imóveis e arresto de bens móveis. Tá joia? A gente também vai falar de cada uma delas para e passo. Beleza? Estão todas lá previstas a partir do artigo... A restituição de coisa apreendida a gente vai falar já a partir do 125 em diante. Exato. Medidas assecuratórias. Só para vocês terem uma ideia, no projeto de novo Código de Processo Penal, esse capítulo se chamaria Cautelares Reais. E uma parte da doutrina defende que é mais técnico e mais acurado o uso da expressão, meninas, o uso da expressão cautelares reais. Filigrana que não muda nada na sua vida, tá bom? Pessoal, pequena observação. Mas e a busca e apreensão? Para que se destina essa medida processual? Acontece muito. A gente tem visto cotidianamente aí na mídia, principalmente nessas operações midiáticas espetaculares que acontecem. Foi expedido mandado de busca e apreensão, 27 mandados de busca e apreensão. Né? Agora teve até gente defendendo o mandado de busca e apreensão coletivo, não é mesmo? E eu
eu vi um desembargador do Tribunal de Justiça Paulista defendendo a constitucionalidade da busca e apreensão coletiva. Difícil, mas ele fez isso. Enfim, a busca e apreensão e a restituição de coisas apreendidas são coisas que poderiam ser consideradas como cautelares reais, como medidas assecuratórias patrimoniais do processo penal. Mas, por algum equívoco ou falta de técnica do legislador, isso acabou entrando no capítulo das provas e não aqui no das medidas assecuratórias, tá bem? É claro que a busca e apreensão se destina à constituição da prova ou à garantia de uma prova, não é mesmo? Mas a gente também tem que considerar a possibilidade da busca e apreensão servir para a restituição da vítima de um patrimônio que dela tenha sido subtraído, por exemplo. Tá joia? É isso que o professor Auri fala. A busca e apreensão e a restituição de coisas apreendidas poderiam perfeitamente ser inseridas nesse rol de medidas assecuratórias, pois também servem ao processo, constituição da prova através da busca e apreensão, bem como o interesse da vítima, que aquela dupla dimensão que a gente viu no slide anterior. A restituição do objeto direto do delito, devidamente apreendido. Contudo, o CPP colocou a busca no título das provas. Tá joia? A maioria da doutrina defende a busca como meio de obtenção de provas. Simples essa questão? Perguntas sobre busca e apreensão? Não falaremos mais sobre busca e apreensão hoje. A gente já teve provas no curso, correto? Falamos sobre busca e apreensão lá? Sim? Ótimo. Muito bem. Bom, só para quem não me conhece, eu esqueci de dizer isso, eu preparo os nossos encontros com base na obra do professor Auri Lopes Júnior e também do professor Gustavo Henrique Badaró, tá? Que são 2 advogados. E como a gente se propõe a estar do lado da defesa, me parece interessante ler aquelas pessoas que estão do lado da defesa. Mas se você lê uma doutrina, um manual de algum promotor, sei lá, de algum promotor acusado de crime, de repente, não me parece uma boa ideia, tá bom? Ótimo. Gente, o que é produto do crime? Vamos fazer aqui uma breve distinção entre produto do crime e provento do crime. Isso vai servir para a gente depois avaliar qual medida cautelar real vai incidir naquele caso. Estamos falando de um produto ou de um provento, tá bom? Ótimo. O produto é o objeto conseguido diretamente com a atividade criminosa. Simples. Decorre da conduta. Decorreu daquela conduta. Imaginemos nós que eu subtraí para mim o celular pertencente ao Jardel. Esse celular é um produto desse crime. Porque eu obtive ele diretamente a partir da minha conduta, que é típica. Está prevista no artigo 155. Ótimo. Como é que a gente recupera o produto do crime? O Jardel sabe onde eu moro. O Jardel viu que fui eu. Ele vai lá na delegacia, faz um pedido de instauração de inquérito, contrata um advogado ou ele mesmo faz. O delegado, em numa das diligências, representa pela busca e apreensão a autoridade judicial, que defere o pedido e expede o mandado de busca na minha casa, com o objetivo de recuperar o produto do crime. Portanto, se estamos falando de um produto do crime, nos valeremos da busca e apreensão para a recuperação desse patrimônio. A gente precisa de um mandado de busca e apreensão, que pode ser obtido mediante representação da autoridade policial ou representação do Ministério Público. E é óbvio que com a obtenção deste bem subtraído, eu vou conseguir demonstrar que de fato o Jardel estava certo e que fui eu mesmo quem subtraiu o celular. Por isso que também é um meio de obtenção de prova, inegável. Tá bom? Aí, vocês vão ler no Código de Processo Penal
que existe a possibilidade do juízo determinar a expedição de um mandado de busca e apreensão de ofício. A gente gosta do juiz que atua de ofício? Não, porque lembra quando a gente falou sobre o juiz espectador e o juiz ator? No modelo de sistema acusatório pautado pelas garantias constitucionais, o juiz deve se pautar de maneira inerte e não de ofício, atuando de ofício, porque quem busca a prova quebra a sua imparcialidade. Se comporta muito mais como parte. Exemplo, quando um carro é furtado ou roubado, o carro deverá ser buscado e apreendido, pois constitui o objeto do crime. Dúvidas? Produto do crime. Vamos usar a busca e apreensão. Show? Show de bolas. Ótimo. E o proveito do crime? O provento do crime? Bom, agora, o produto do crime sofreu uma especialização. Ele se converteu em alguma outra coisa. Ele já não é mais aquilo que ele foi. Aquele celular virou dinheiro. Aquele carro virou dinheiro. Virou 2 motos. Não sei. Mas houve uma especialização. O bem conseguido com a utilização do produto criminoso se especializou em um outro provento do produto do crime. Tá bom? E aí, pessoal, nós vamos atingir este patrimônio já não mais pela busca e apreensão, mas pelo sequestro. Veja a diferença. O mandado de busca e apreensão, que falávamos quando queríamos recuperar o produto do crime, pode ser expedido nos próprios autos. Estela. A Estela aqui é parceria, ela já piscou e falou que eu acertei o nome dela. Já você, Amanda? Você quis me colocar contra a parede. Você me deixou numa situação que eu falei, eu errei feio. Mas tá, calma, sua hora vai chegar. Pois bem, Estela, olha, já temos aí uma... mas é só o nome que muda? Não. É todo um procedimento e é toda uma construção. A busca e a apreensão, o juiz expede o mandado nos próprios autos, aperta o play e vai buscar. E é pé na porta. O sequestro não. O sequestro tem um procedimento. Vai ser apensado aos autos principais. Dá pra defesa se manifestar sobre isso. Dá pra dizer que não. Que esse patrimônio, Sheila, esse patrimônio é lícito, tem origem comprovada. Notaram a diferença? Ótimo, vamos lá. Exemplo. O carro, de novo um carro. Carro sempre vai ser buscado e apreendido? Não, depende, ele é um produto ou um provento? De novo, o carro comprado com o dinheiro obtido pelo tráfico de substâncias entorpecentes. Esse carro vai ser buscado e apreendido? Não. Esse carro deverá ser sequestrado, porque ele foi obtido a partir do produto do crime. Ele se especializou. O dinheiro obtido com o tráfico de drogas se converteu nesse carro, que portanto já não é produto, é provento. E por ser provento deverá ser sequestrado e não apreendido. Passa a régua? É isso, Renato? É isso. No produto do crime. Tá bom? Isso aqui é algo que dá um nervoso na galera, tá? E tem proposta lá no pacote das 10 medidas contra a corrupção para uma ação de perda de domínio, se eu não me engano. Notadamente a direito civil, né? Uma ação de perda de domínio. Mas isso é proposta. A gente vai falar um pouquinho sobre essas propostas todas, tá bom? É um tema polêmico isso. 3. Professor, então, a controvérsia morreu e levantou? Tá previsto na lei? Sim. Você não gostou, Ana Paula? Não, acho que para a defensoria é bom, mas... Para a defensoria não. Para os direitos e garantias fundamentais do cidadão, que é presumidamente inocente antes do trânsito em julgado. Não, dependendo da causa da
Vamos imaginar aqui, ó, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht não foi condenado a nada até agora. 0 trânsito em julgados, correto? É um ser humano inocente. Aí ele morreu. Não, sério. Não, falando sério. Imagina, por qualquer razão, esse homem morra. Se ele morrer, todo o patrimônio dele que está bloqueado deve ser levantado. Tá bom? A terceira possibilidade do levantamento da Constituição. Oi. Uma dúvida, teu ânsia. Por exemplo, pensando numa situação assim, a pessoa ela teve sursi processual, foi extinta a punibilidade, nesse caso, então, caberia o levantamento? Sim. Por qualquer motivo de extinção de punibilidade. Ah, entendi. Qualquer A não ser que tenha sido na sentença decretada a perda de alguma parte desse patrimônio. Não, mas nesse caso não teria sim. Nesse caso específico não teria sentença. Vamos imaginar... Não, nesse caso específico não teria sentença. Do sursi processual. Isso. Tá bom? Terceira possibilidade de levantamento em caso de absolvição em primeiro grau. Ou definitiva. Pois a absolvição do réu em primeiro grau faz cessar todas as cautelares processuais até então impostas. Imagina vocês que o réu foi preso em flagrante, respondeu ao processo em prisão preventiva e chegou na sentença, depois da instrução, o juiz absolveu esse réu. Faz sentido ele continuar respondendo caso o Ministério Público apele em prisão cautelar? Não faz. A partir do momento que o juízo dá uma decisão de absolvição, evidentemente ele tem que revogar a prisão preventiva que ele havia decretado. Idem com todas as cautelares. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a casca de banana prevista lá no artigo 131, inciso 3, que diz: o sequestro será levantado, 3, se for julgado extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. E aqui eu tenho certeza que as pessoas vão entender trânsito em julgado quando acabar o recurso extraordinário lá no STF. Mas não. Se ele foi absolvido em primeiro grau, não tem que esperar o trânsito em julgado, diferentemente do que está no artigo 131, inciso 3º, porque é uma decisão contraditória. Eu não posso impor uma constrição quando eu formei meu convencimento em sentido oposto da inocência daquela pessoa. Beleza? 4. For prestado caução em valor suficiente para cobrir os efeitos da eventual condenação. Uma contracautela. Se algum bem sofreu uma ordem de constrição pelo juízo e eu quero trocar aquele bem, eu ofereço uma contracautela. E a constrição que recaía sobre aquele bem tem que ser levantada. Certo, Sueli? É isso. Sem crise. Ótimo. Pessoal, é possível postular o pedido de liberação total ou parcial desses bens. Posso pedir só para levantar uma parte desse patrimônio. Não tenho que pedir para ser revogada a decisão de constrição. Tá, joia? Até porque eu posso demonstrar a origem lícita só de uma parte desse patrimônio bloqueado. Tá? Ótimo. Contra a decisão que decretou o sequestro de bens, caberá apelação nos termos do artigo 593, inciso 2 do CPP. E essa é a posição do STJ, ministro Félix Fischer, RESP 1.585.781. E ainda essa semana, ou há algum tempo atrás, 2 semanas no máximo, uma querida amiga minha teve o recurso de apelação rejeitado, porque a juíza entendeu ser incabível a apelação contra a decisão que decreta o sequestro desses bens. Por que a juíza entendeu isso? Tem que ir lá perguntar para ela. Entendeu? Se a decisão... Até porque, né, como disse essa minha amiga, se não cabe apelação, cabe o quê? Protesto na porta do fórum? O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, tem? O recurso previsto no código é esse. Você falou que não serve. O que serve?
Né? Muito bem. Se a decisão que decretou o sequestro for teratológica, no sentido de não há fumus communis delicti, eu sou um homônimo do réu, é outro teuan. No meu caso vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos imaginar que fosse. Não pode, essa decisão é legal. Não, é você sim. Não, eu estou provando que não. Essa decisão é teratológica. Eu vou impetrar um mandado de segurança. Ou, a ordem de bloqueio foi universal. Determinou o sequestro de todos os meus bens. O que eu faço, Ana Paula? MS. Tá joia? Porque não cabe aos corpos, correto? Não está atingindo o ir e vir desta pessoa. Ah, mas ele ficou sem um carro. Não, esquece isso. Tá? Observação. Da decisão que decretou a busca e apreensão de bens, caberá, Fran, pedido de restituição. Tá? Pedido de restituição. Acho que era isso que tínhamos a falar sobre sequestro. Pessoal, caminhamos, vamos falar sobre hipoteca legal de bens imóveis lícitos. Não parece que a gente está falando de processo penal, não é mesmo? Mas ainda estamos. Conceito. É a possibilidade da construção de bem imóvel que não seja ilícito, que não tenha sido adquirido com provento do crime, ou se constitua em objeto direto do crime. E aí foi o que o Emerson me perguntou há algum tempo atrás, Estela. Ele falou assim, mas e aí? Se as medidas assecuratórias, se as cautelares reais têm uma dupla dimensão, tanto como servem como meio de obtenção de prova, quanto também servem para a garantia da indenização da vítima, eu posso me valer de alguma medida assecuratória para atingir o patrimônio lícito desse acusado e assim garantir a restituição aos cofres públicos do dinheiro desviado? Por exemplo, existe alguma cautelar que me dê esse amparo? Tem. A gente tem a hipoteca legal. A finalidade é a tutelar o interesse patrimonial da vítima. Um crime contra a administração, quem é a vítima? Poder público. Num crime de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro. No curso do processo, essa vítima pode pleitear, constituir um advogado, um assistente da acusação, para pedir uma hipoteca legal de bens imóveis lícitos dessa pessoa, com o objetivo de ver garantido desde ali a sua eventual indenização numa ação civil ex delito. Tá joia? Professora, esse caso aí só é cabível se na denúncia já demonstrar a pretensão da indenização. Boa pergunta, Ana Paula, boa pergunta, porque a partir de 2016, o artigo 387 teve um inciso inserido, 383, né? Não, pera. 387. Aqui, ó, 387, inciso 4º. O juiz, ao dar a sentença, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. É a partir de 2008, da modificação dos procedimentos, da Lei 11.719. O juiz fixa, nessa oportunidade, um valor mínimo de indenização. E o juiz só vai fazer isso, Amanda, quando o Ministério Público tiver feito pedido na denúncia. Porque senão estaremos diante da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Da congruência entre acusação e sentença.
Se houver pedido na denúncia, como a Ana Paula vinha dizendo, o juiz poderá fixar um valor mínimo indenizatório na sua sentença. O que, convenhamos, é muito problemático. Eu estou me defendendo de uma imputação criminal. Eu vou ter que ficar produzindo provas sobre a origem do meu dinheiro aqui, nesse ambiente, ouvindo essas testemunhas, com regras totalmente diferentes do processo civil? Não faz muito sentido. Até porque a gente deduz na denúncia a pretensão acusatória, que necessariamente deve passar pelo processo para depois exercer o ius puniendi, para que o Estado exerça contra o réu o poder punitivo mediante o seu cerceamento de liberdade. Tá bom? Indenização é difícil, mas necessariamente, Ana Paula, tem que ter na denúncia. Se não tiver na denúncia, o juiz não vai poder fixar na sentença um valor mínimo indenizatório. Isso não impede, por outro lado, que o réu, a vítima, se habilite para fazer um pedido de hipoteca legal. Ainda que não tenha na denúncia um pedido de fixação de valor indenizatório mínimo, a vítima tem o direito de se habilitar no processo e requerer uma hipoteca legal para ver garantido a sua eventual satisfação indenizatória. Mas, não vai ficar assim meio que bagunçado esse processo penal? Vai. Até porque entende-se que eu pego essa sentença e vou lá possível. Isso. Um título executivo judicial. Tá, mas pode ocorrer isso no próprio processo penal? Pode ocorrer de pedir essa constrição e o negócio caminhar? Pode. Só vai caminhar o processo e aí vai acabar o processo. Essa sentença não vai ser líquida e ela vai ter que ser liquidada num cumprimento de sentença no cível. É isso, né? É assim que faz, né? Aí eu não sei como é que é. Lá é assim. Isso, exato. Numa ação civil ex delito. Agora, se na sentença já tiver um valor mínimo indenizatório e a vítima está satisfeita com aquele valor, ela já executa a sentença. No próprio já? Não, no processo penal não. Tá. Então aí no processo penal só é feita essa constrição. Isso, só a constrição. É uma cautelar. Aqui a gente não vai executar. Aqui a gente vai garantir o patrimônio para eventual satisfação da vítima. Tá bom? A gente não se habilita nesse processo para ir para só requerer isso. A qualquer tempo, pode. A qualquer tempo. Antes do trânsito do julgado, né? Tá joia? Seguimos? Ótimo. Tem por finalidade tutelar o interesse patrimonial da vítima que pretende já no curso do processo garantir os efeitos patrimoniais de eventual sentença penal condenatória. Tá? Esse é o conceito de hipoteca. Opa, legal. O que ficou ali embaixo? Exemplo é o caso de homicídio. Talvez esse seja o mais comum, né? Mas eu acho que agora os mais comuns sejam nos crimes contra a administração. Mas aqui nos crimes contra a administração, o que acaba acontecendo é que, após deflagrado uma operação dessas aí, que você pode dar qualquer nome, o Ministério Público oferece a denúncia criminal e oferece uma ação de improbidade administrativa. E na ação de improbidade administrativa, ele pede até a sua alma. Você entendeu? Se você tiver um dia, né? Se tiver alma, vai ficar ali. Vai ficar tudo ali constrito. Joia? No exemplo de caso de homicídio, a família quer ter o direito à indenização. Faz sentido. Me parece que nesses casos faz sentido. Ótimo. Legitimidade, a vítima ou o CAD. Até porque no caso do homicídio, a vítima não vai poder fazer esse pedido. Não é mesmo? Assim esperamos. Amanda, você não estava aqui no ano passado, mas eu estava falando sobre o júri e aconteceram uns fenômenos, viu? Fenômenos paranormais nesta sala em que estamos. Veja o vídeo. Ou não veja. Então, o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, poderá fazer esse pedido no lugar da vítima. Beleza? Ótimo. Deverá ser postulado através de um assistente de acusação. E lá no artigo 32, há previsão de que se o réu for pobre, quem defende ele?
certa resposta. Mas o artigo 142, pensado ainda na década de 40, diz outra coisa. Diz que poderá ser o Ministério Público. Caberá, artigo 142, caberá ao Ministério Público... Calma, gente, tá tudo sob controle. Eu sei, causa indignação. Artigo 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas entre os artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Assim como também está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 63, se eu não me engano. 3 não. No 60. E 8. Pro delegado ou não precisa? Se o objeto foi buscado e apreendido, a gente vai fazer um pedido de restituição de coisa apreendida. Não. Ela tá falando do produto do crime. Produto do crime. Isso, pra vítima poder ter de... A vítima. Não, a vítima em regra vai ser intimada. Fulano, vem cá buscar. Mas pra ela conseguir pegar, pra ela conseguir fazer a busca e apreensão. Não, vítima não. Ela vai ter que contratar um advogado, se habilitar no processo como assistente da acusação e provocar um mandado de busca e apreensão. E aí, vítima, o delegado tem só ele. O Ministério Público também. Precisamos de uma autorização judicial. Essas duas figuras, o delegado e o promota, terão de pedir ao juiz a autorização. Não posso chegar com o pé na porta da casa das pessoas para fazer uma busca e apreensão. Certo, Joyce? Porque a gente tem a garantia da inviolabilidade do domicílio, né? Portanto, qualquer coisa que vá ser buscada e apreendida precisa de autorização judicial. E é por isso que é inconstitucional o mandado de busca e apreensão coletivo. Eu preciso saber para onde vai ser destinado aquela busca. Quem terá o seu direito fundamental à propriedade e à inviolabilidade de domicílio violado? Isso tem que ser fundamentado expressamente. Aí quando o objeto da busca já estiver lá, o dever judiciário é isso. Exato. Aí vai mais tranquilo. Tranquilo, Fran? Sursi? Tá bom. Ótimo. Pessoal, como vocês puderam notar, o sequestro recai sobre o patrimônio ilícito. Aquela esfera patrimonial que tem origem ilícita. Porque é um patrimônio que se especializou a partir do produto do crime, se transformando num provento do crime. Nesse sentido, há previsão legal para a constrição tanto dos bens móveis quanto dos bens imóveis que sejam proventos da infração. Isto é, que tenham origem ilícita, ou seja, que se especializaram a partir do produto do crime, se transformando ou em bens móveis ou em bens imóveis. Certo? Cabimento contra bens móveis adquiridos pelo indiciado como proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Não poderá recair sobre bens lícitos adquiridos antes da prática do crime. Alguém não concorda com essa frase, com essa expressão? Não poderá recair sobre bens lícitos adquiridos anteriores à prática do crime. Ora, pratiquei um crime. Eu devo ser responsabilizado pela minha conduta. É o direito penal do fato. Portanto, apenas a partir dali em diante
e por aquele fato especificamente cometido é que eu poderei ser responsabilizado. Seja com a restrição da minha liberdade, seja com a perda de patrimônio de origem ilícita. Show? Me parece democrática essa regra. Ótimo. Exemplo. O cidadão pratica um crime de estelionato e com o dinheiro adquire um carro. Esse carro poderá sofrer sequestro. Mesmo exemplo que a gente tinha dado. Outro exemplo, que é o mesmo. Vamos ver mais. Pronto. Artigo 126 vai trazer para nós os requisitos para a incidência do sequestro. E aí, pessoal, tem uma expressão lá no artigo 126 que não é muito boa. Vamos ler aqui, ó. Pois não? Emerson? Se a ideia também é indenizar, aí não poderia recair nos bens que a pessoa adquiriu antes? Hipoteca legal ou arresto de bens móveis lícitos. Certo? Vamos falar sobre isso em breve. Está lá no artigo 126. Caberá o sequestro. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ora, no processo penal democrático, a carga probatória está nas mãos de quem? Da acusação. Para que a acusação requeira a constrição patrimonial de algum bem supostamente ilícito, é necessária a demonstração não só de indícios da ocorrência daquele crime e de que aquele patrimônio seja ilícito. É necessário que haja indícios veementes da ocorrência do crime e da origem ilícita do patrimônio. É algo mais forte do que apenas indícios de autoria e de materialidade, por exemplo, por oferecimento da denúncia. Mas, como diz o professor Auri Lopes Júnior, esta é uma expressão porosa. Qual que é a diferença entre indícios veementes, de fortes indícios, de indícios? Como que a gente vai fazer essa gradação? Do que é veemente? Complicado. E como abre uma margem de discricionariedade, a gente perde garantia. Perde em precisão, não é mesmo? Perde na limitação do poder punitivo. E aí o professor Auri propõe que usemos os requisitos do fumus comis delicti, mas agora vinculado à origem dos bens. O MP deverá demonstrar uma probabilidade de que aqueles bens tenham sido adquiridos com os proventos do crime. Incumbe a quem? Ao Ministério Público demonstrar o nexo causal, ainda que indiciariamente, mas de uma maneira provável, com uma alta probabilidade, com uma boa probabilidade de que aquele patrimônio se vincula ao crime, que é um nexo causal entre o patrimônio e o crime. Tá joia? O Ministério Público ainda precisa demonstrar um segundo requisito. Não basta demonstrar que aquele patrimônio, sim, foi adquirido a partir do crime, tem uma origem maculada. Ele precisa demonstrar que agora é necessário a constrição desse patrimônio, que há periculum in mora, o perigo na demora. É necessário demonstrar que se a gente não fizer isso agora, esse patrimônio pode ser dilapidado, esse patrimônio pode desaparecer. Ora, olha quanta coisa o Ministério Público precisa demonstrar. Probabilidade do crime ter acontecido e de que o patrimônio tenha decorrido do crime, e de que, se não fizermos a constrição patrimonial agora, esse patrimônio poderá ser dilapidado. Eu posso presumir que apenas pelo fato da pessoa responder à ação penal seja o suficiente para decretar uma constrição patrimonial daquele provento do crime?
Eu posso presumir alguma coisa contra o réu que limite os seus direitos fundamentais dentro do processo penal democrático? Não. Ótimo. Essa é a dificuldade que está nas mãos do Ministério Público, tá? E não nas mãos da defesa. O que a gente extrai desse raciocínio? Que não é a defesa que tem que demonstrar a licitude do patrimônio do réu. Essa é a conclusão. Ah, mas você não demonstrou a origem ilícita do seu patrimônio. Tudo bem, mas eles também não demonstraram a origem ilícita. E a carga probatória no processo penal democrático está nas mãos da acusação. Não me venha com esse discurso. Correto, pessoal? É isso que a gente tem que extrair daí. E como requisito da incidência da constrição patrimonial, sempre ele a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, ou a máxima da proporcionalidade, ou alguns defendem a regra da proporcionalidade. Deve-se ponderar o valor dos bens sequestrados e os ganhos supostamente obtidos com a atividade criminosa. Tem que haver uma ponderação entre aquilo que foi obtido com o crime e a ordem de constrição patrimonial. Tem que haver uma correlação, tem que haver um equilíbrio. Senão, será desproporcional e irrazoável. Não é possível se falar no sequestro de uma casa avaliada em 3 milhões quando o suposto crime praticado foi um estelionato de 10 mil reais. Renato, faz sentido eu determinar a constrição de uma casa avaliada em 10 milhões, sendo que a suposta vantagem patrimonial obtida com o crime foi de 10 mil reais? Não faz sentido. É desproporcional. Portanto, esta ordem de constrição é ilegal, teratológica e injusta. E a gente vai atacar ela. Tá joia? Professor. Não me chama de professor, Stella. Tô brincando, falei muito bem. Como essa matéria do sequestro, ou se essa matéria do sequestro se aplicar ao crime de receptação, se, vamos usar o exemplo do carro que foi adquirido em razão do estelionato, ele foi anteriormente provento, ele é produto ali da receptação, mas ele foi provento do crime. Perfeito. Eu acho que por receptação não seria possível. Uma moto, você compra a moto na quebrada por 200 reais, mas depois você vai preso. Nesse sentido, essa moto, ela é o objeto do próprio crime de receptação. Ela é o produto do crime. Ela considera se ela foi provento do crime ilícito. Aí eu acho que nos autos em que houve o roubo, por exemplo, contra esta moto naquele processo, poderia haver uma busca e apreensão. Certo? Eu penso isso. Difícil pensar num sequestro no crime de receptação. Pensaria numa busca e apreensão. Já que estamos falando do próprio objeto do crime. Certo? É isso. Quem é que pode pedir o sequestro? Bom, a defesa vai pedir o sequestro? Não vai. Quem vai pedir é a acusação. O artigo 127 permite o sequestro de ofício. Tá lá dito assim, ó. O juiz de ofício... Esse trecho específico desse artigo é substancialmente inconstitucional. E na nossa interpretação não foi recepcionado pela Constituição de 88. Mas acontece. Ou a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Se é antes de oferecida a denúncia ou queixa, estamos no momento da investigação preliminar, que poderá ser um inquérito, um PIC, uma CPI, etc.
Certo? Não gostamos do juiz que atua de ofício. Ah, mas está previsto na lei. Tudo bem, mas a gente tem que interpretar o Código de Processo Penal à luz da Constituição. E não o contrário. Né? A pirâmide keynesiana nos ensinou alguma coisa. Não é isso? Muito bem. Além disso, pessoal, como a gente viu no final da redação do artigo 127, poderá ser pedido em qualquer fase, tanto na fase de investigação quanto na fase judicial, desde que demonstrada a sua necessidade. Posso pedir um sequestro depois do trânsito em julgado? Não. Devo pedir ou durante o inquérito ou durante o processo. Tá joia? E sempre demonstrando a sua necessidade. E aí, quando a gente vai lá no código e lê o artigo 130, inciso 1º, a gente percebe que essa matéria foi tratada de maneira muito civilista. Porque o instrumento defensivo para combater a ordem de constrição patrimonial, o sequestro, é um embargo. Artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado. Pelo acusado. E aí tem uma tese... Tem uma hipótese específica, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Ou seja, para o legislador de 1940, só caberia um embargo e se a defesa demonstrasse a origem da licitude do bem. Tá joia? A gente vai interpretar apenas e tão somente como está no código? Só nesse caso? Evidentemente que não. Aqui o acusado poderia alegar, por exemplo, que os bens sequestrados foram adquiridos anteriormente à suposta prática dos autos. Eu não preciso demonstrar que ele foi ilícito, vai? Foi adquirido antes. Ah, mas você não demonstrou. Não tem nota fiscal, doutor. Não tem nota fiscal, é ilícito. Não, eu comprei em 2000 e eu tenho isso há 15 anos. Muito antes do crime. Tá certo? Ou que não existe sequer fumus comis delicti. É uma outra tese. Se um dos requisitos para a constrição patrimonial é a demonstração de indícios veementes do crime e da origem ilícita do patrimônio, bem como do risco de perdimento desse bem, eu posso, nos meus embargos, demonstrar que não existe alguma dessas coisas. Não há indícios suficientes de autoria e de materialidade. Não há. Ora, Emerson, se não há indícios, não há o fumus comis delicti. Ah, mas você não demonstrou a origem lícita desse bem. E o código diz que você só pode embargar se demonstrar a origem lícita. Não faz sentido? Não faz sentido porque sequer um requisito da constrição patrimonial está presente. Tá bom? É assim que a gente deve interpretar esse dispositivo se nós temos um compromisso com a defesa. Beleza? Ótimo. E aí, pessoal, no inciso 2 do artigo 130, existe a previsão legal do embargo de terceiro. Tem até nome de direito processual civil. Dá até um arrepio aqui quando você... Embargo de terceiro. Eu nem entendo o que significa isso. O sequestro poderá ainda ser embargado pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquiridos de boa fé. Porque se ele não adquiriu de boa fé, Estela, o que aconteceu com esse cara? Receptação. Se ele não adquiriu esse bem de boa fé, se ele adquiriu o bem de boa fé, ele vai meter um embargo de terceiro e falar, meu, não tem nada a ver com isso. Paguei o preço do mercado, tá aqui, me apresentaram uma nota que depois eu descobri que era falsa, vai. Mas se você pagou um preço bem abaixo do mercado, não tem nota, fez um negócio de um dia pro outro, comprou pela OLX. Meu, você não tava de boa fé. Sacou? Eu acho que um 180 pra você vai ficar legal. Eu não acho isso, mas o Ministério Público vai achar. Tá bom? Eu acho que é isso que tínhamos para falar sobre o instrumento de defesa. Pergunta sobre o instrumento de defesa.
No sequestro, prazo para os embargos, não há. Surreal, né, Sheila? Agora os processualistas civis faleceram todos. Porque um cara do processo civil, ele pode estar em coma que ele vai falar assim, apelação 15 dias, apelação 15 dias. Ele nunca vai esquecer isso. Você entende? É que são 15 dias ainda, né? Ufa. Mas daqui no Código de Processo Penal, não há prazo. Como que a gente interpreta isso? Porra, do melhor jeito possível. Se não há prazo, eu embargo quando eu quiser, tá? Poderia ser admitido a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado. Uma observação aqui, pessoal. Não se aplica a proteção do bem de família quando o imóvel tiver sido adquirido com os proventos do crime. É uma exceção prevista. Também já seria sacanagem demais, né? Porra, é minha única casa. Porra, mas você comprou com... Você era estelionatário, cara. Você comprou com... enganando as pessoas. Aí não se aplica, tá bom? Ótimo. Levantamento do sequestro, da constrição patrimonial. Primeiro, quando decretado na fase pré-processual e a denúncia não for oferecida em 60 dias. Estávamos numa investigação e aí a autoridade policial representou por um sequestro de um carro. O Ministério Público concordou e o juiz deferiu. O que significa isso? Significa, Jardel, que havia indícios veementes do cometimento de um crime. E que a gente já estava até indo buscar o patrimônio porque poderia ser dilapidado pelo suposto autor. Havia fumus comis delicti. Beleza. Havia fumus comis delicti. Por que você ainda não ofereceu a denúncia? Faz 90 dias. O que você está investigando? Se já até havia indícios veementes da prática de um crime. Bom, então nesse sentido não me parece que você estava com pressa assim. Então a gente vai levantar esse sequestro. Show de bolas? Ana Paula? Tranquilo? Beleza. Outra possibilidade. Foi julgada a extinta punibilidade. E aqui há uma polêmica. Vamos imaginar, a Fran pensou na prescrição, mas vamos imaginar que o réu morreu. Vamos imaginar aqui que um réu famoso morreu. O Ike Batista. Gente, foi bloqueado, a gente vai ver mais pra frente. Foi bloqueado muita coisa do Ike Batista. Tinha até um juiz andando de Mercedes Porsche, nem lembro. Porsche? Não era Porsche? Foi condenado. Pronto, vamos imaginar, foi até condenado, perdeu o emprego e tal. Vamos imaginar que o Ike Batista venha a morrer. O que acontece com esse patrimônio, Fran? Tem que levantar. Mas aí os... Porra, vai levantar tudo isso. E aí, esse cara era culpado. Eu vou me imaginar que o réu... Vamos imaginar que um réu se suicide, se mate, antes da sentença transitar em julgado. Só para garantir que aquela montanha de dinheiro seja transmitida aos seus herdeiros. E aí? Não tem limite da herança no crime, não? Limite da herança. Você vê que o pessoal que... Só lembra de... Explica pra gente o que é o limite da herança aí. Sucessão. O dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou a ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. 68 e no 142 do Código de Processo Penal existe a previsão do Ministério Público atuar em favor do ofendido, da vítima, tá? E esses dois artigos sofrem daquilo que ficou
decidido na jurisprudência do STF como inconstitucionalidade progressiva. Porque depois da Constituição de 88 e a criação das defensorias públicas, quem tem legitimidade para atuar em favor do ofendido pobre, da pessoa que foi vítima de crime e que não tem condições de contratar um advogado para se habilitar como assistente de acusação, é a Defensoria Pública. E aí a gente pode também trazer um outro problema. Depois, mais pra frente, a gente vai falar qual é o RESP, eu não me lembro agora. É da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, que atualmente é o advogado Lula. Um dos, né? E aí a gente vai ter uma situação que pode ser contraditória. A defensoria atuando pelo réu e a defensoria atuando no mesmo processo pela vítima pobre que quer uma hipoteca legal. Precisamos pensar um pouco nisso. Será que é o ideal? Complicada essa situação, né? Enfim, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a inconstitucionalidade progressiva desse dispositivo. Mas existe essa previsão legal. Em algumas comarcas, nesse Brasil que tem muitos interiores, não há defensoria pública. Quem que vai atuar nestas comarcas em favor dessas pessoas? O Ministério Público. Entendeu? Pela previsão do artigo 142, que é criticável. Muito bem. Momento processual no curso da investigação, em qualquer fase do processo de conhecimento. Portanto, antes do trânsito em julgado. Show de bolas? Ótimo. E aí, pessoal? Estamos falando de patrimônio lícito. Né? O sequestro ficou lá atrás para o patrimônio ilícito do acusado. E a hipoteca legal vai atingir os bens imóveis lícitos do acusado. O que a gente faz para descobrir onde é que está esse patrimônio? Porque no caso do sequestro, a gente tem indícios veementes de que aquele patrimônio foi obtido com a prática do crime. Portanto, a gente sabe onde está. A gente, no mínimo, tem que saber onde está esse patrimônio lá no sequestro. Correto, Joyce? Porque a gente vai determinar uma constrição patrimonial a partir de indícios veementes da prática do delito e de que determinado patrimônio foi adquirido com a prática do delito e que se a gente não determinar a sua constrição imediatamente, ele será perdido. Então a gente tem lá um patrimônio. Aqui não. Porque aqui a gente está falando de patrimônio lícito. Eu não sei o que cada um de vocês tem. E se vocês tiverem praticado um crime, a gente vai precisar fazer um arresto prévio à hipoteca legal para saber quais são os bens imóveis que podem sofrer a inscrição da hipoteca legal. Vamos fazer um levantamento nos cartórios de registros de imóveis da onde a Estela teve residência nos últimos 20 anos. Por que 20 anos se eu cometi o crime no ano passado? Porque agora a gente tem uma pretensão de satisfação do interesse indenizatório da vítima. Portanto, eu posso atingir, inclusive, o patrimônio anterior à prática do delito. Certo? Em situações excepcionais, a gente faz o arresto prévio de forma imediata e aí, no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 136, deve a parte interessada promover a inscrição da hipoteca legal no registro de imóveis. Como assim? Procedemos aqui um arresto prévio. Existe esse bem. Você tem 15 dias para me dizer qual é que a gente vai fazer a inscrição da hipoteca legal. Para garantir, caso a sentença penal seja condenatória, a sua satisfação. Perfeito? E aí, o cartório de registro de imóveis, aonde este bem está matriculado, vai gerar um gravame naquele imóvel, na matrícula daquele imóvel. Vai ter lá uma restrição, uma constrição daquele bem. Ninguém vai impedir do réu de entrar na casa dele. Não é isso. Não. O que vai acontecer é que aquele imóvel terá um gravame legal, uma hipoteca legal, uma inscrição em sua matrícula que impede a sua transferência.
e que, portanto, garante, eventualmente, no caso da procedência da ação penal, que a vítima receba aquele bem em pagamento, em indenização ao seu prejuízo sofrido. Perfeito? Então, antes mesmo dele ter condenação, já pode ser feito isso? Pode, porque é uma cautelar. Mas aí, se ele for absolvido, o que acontece, Sheila? Levanta a constrição. É igual prisão. Eu não posso prender ele antes dele ser condenado? Infelizmente, sim. Infelizmente, tem sido muito feito isso, não é mesmo? Ordem judicial, todo mundo. Isso, mesma regra. O arresto é uma medida preparatória, é a cautelar da cautelar. Entendeu? O arresto em si não é produzir um gravame ao imóvel. Não, ele vai, olha, existem esses bens. E aí, a partir de então, a vítima especializa qual bem será gravado de hipoteca legal. Perfeito? Emerson? Não precisa ser necessariamente um. Pode tentar pegar todos aí. Pode. No caso de homicídio, por exemplo. Ele pode pegar todos? Eu posso bloquear todo o patrimônio de alguém? Por que não? Depende. Renato já está em dúvida, já meteu um depende. Ele estava firme. Sendo proporcional, Pô, o cara tem uma casa. É todo o patrimônio dele, correto, Ana Paula? Correto, Stella? Correto, Chardel? Sueli? Está tudo sob controle. Como é que você vai falar que não? Mas é outra. A gente tá, o confisco alargado, Renato, que você deve ter pensado, é outra coisa que a gente vai trabalhar em breve. Beleza? O arresto prévio, pessoal? Ótimo. Ô, professor, só uma dúvida aqui. Se a parte, então, com todas essas providências, gera esse gravame, né? E no fim das contas, a ação é absolvida. A parte pode, de repente, pedir a indenização ou não? Depende de qual é o fundamento da absolvição. Se houve uma absolvição por falta de provas, esta sentença penal vincula o juízo civil? Não. Se houve uma sentença penal absolutória por inexistência do fato, vincula o juízo civil? Quem deu essa aula não foi o professor Ideu? Não foi isso, Lacerda? Fui eu que dei essa aula? Será? Em que ano? Que ano é hoje? Vinculo? Não, gente, eu não tô vindo aqui pra... Será? Não, acho que eu tô... Meu, enfim. Entendeu, Ana Paula? Depende. Depende de qual o fundamento da absolvição. Qual inciso do 386 o juiz fundamentou a absolvição? A grande maioria é no 386.7. Falta de provas. Que é aquele mais coxa. Aquele que você não precisa sofrer tanto. O juiz gosta de absolver? Não gosta. Então, 386.7. Não existiu prova suficiente para condenação. Beleza? Procedimento da hipoteca legal. O assistente de acusação demonstra a existência do fumus commissi delicti. Indica, ao menos numa fase, num procedimento de cognição sumária, com grau de cognição sumária, o tamanho do prejuízo sofrido, apontando os valores e individualizando o bem sobre o qual deverá recair a hipoteca legal, nos termos do artigo 135 do CPP. Beleza? Assim como para o sequestro, eu também preciso demonstrar os indícios do cometimento de um crime. Eu também preciso demonstrar o fumus commissi delicti. Joia? E mais, além disso, agora eu não preciso indicar o nexo causal entre o patrimônio que será constrito e a prática do delito. Eu preciso demonstrar um prejuízo sofrido. Essa é a diferença. Uma das principais diferenças. 2. Haverá contraditório no prazo de 2 dias corridos
em cartório. Mas, e aí a posição do professor Aurivo Lopes Júnior, ele vai dizer, nada impede que o juiz amplie esse prazo, dada a complexidade da causa, abrindo-se a oportunidade de o réu oferecer defesa, especialmente para impugnar os valores. Avaliações e outros impeditivos da pretensão indenizatória. Vejam vocês, está virando um processo civil paralelo. Está pensado no processo penal. E aí lembrando que tudo isso aqui está pensado, não está correndo nos autos principais. Está correndo num apenso. Esse apenso é quase direito civil. Entendeu? Mas não existe perito, essas coisas, assistente técnico. Pois é. Se tiver impugnação, avaliação vai o cara vai pedir uma avaliação, sei lá. Vai juntar lá uma avaliação de um mecânico do carro dele que bateu, sei lá. Depende, né? Tá bom? Ótimo. Seguindo aqui, ainda sobre o procedimento. Conclusos, o juiz autorizará ou não a inscrição da hipoteca legal. Vai dar uma decisão de mérito, vai, nesse procedimento em apartado. Uma decisão quanto à necessidade, quanto à demonstração do fundus comis delicti, quanto à demonstração do tamanho do prejuízo e a proporcionalidade com o bem indicado para a inscrição da hipoteca legal. Tá bom? 4. Poderá o réu ainda caucionar. Olha, a vítima está indicando aquele patrimônio para satisfazer a pretensão indenizatória dela de X mil reais. Mas está aqui o dinheiro. Aquele patrimônio não. Pronto, caucionou. Ofereceu uma contracautela suficiente para evitar a hipoteca legal. E aquele bem continua livre e desembaraçado. Perfeito? 5. Em caso de absolvição ou extinção da punibilidade, evidentemente, como já dissemos anteriormente no caso de sequestro, deverá ser levantado a hipoteca legal, deverá ser cancelada a inscrição na matrícula do imóvel daquele gravame real. Perfeito? E 6. Em caso de condenação, os autos serão remetidos ao juízo civil. Até que enfim esse cara apareceu. Competente para julgar a ação civil ex delicti, para que se proceda à expropriação do bem. Viu como é direito civil? Só uma dúvida, em caso da dissolução, a dissolução será cancelada. Quando o juiz dá a sentença, ele já oficia para cancelar a hipoteca? Exatamente. Tem que fazer isso, assim como ele determina a expedição do alvará de soltura. Perfeito? É isso. Muito bem, pessoal. Como eu havia falado, o artigo 142 sofre de inconstitucionalidade progressiva. Talvez um dos temas mais relevantes para o nosso objetivo aqui de defensoria pública nessa matéria é criticar o artigo 142. O Ministério Público não pode representar o ofendido. Como que a gente então sai da contradição no caso da defensoria pública estar atuando tanto pelo réu como pelo ofendido no mesmo processo? O advogado dativo não é uma solução? No nosso mundo ideal, não existiria advogado dativo. Só existe advogado dativo porque a defensoria pública, infelizmente, ainda não foi implementada adequadamente. Como que resolveríamos? Dois defensores diferentes. Mas a defensoria não é regida pelo princípio da unidade? É complexo. É uma questão difícil de solução. Mas eu acho que, de fato, não há muito prejuízo. Mas é um conflito de interesse. Eu acho que não pode... É óbvio que não pode ser o mesmo defensor. E eu acho que isso ninguém duvida. Sendo dois defensores diferentes, me parece que está resolvido. Tem a crítica do princípio da unidade, mas também tem a independência funcional. Tá bom? Então, essa é uma questão que dá para trabalhar um pouco mais legal na matéria de princípios institucionais. Beleza? Oi. Com relação a isso, talvez se a gente fizer um paralelo com relação à vara é um nome comprido, de violência doméstica, familiar e tal, tem uma definição específica para cada um dos polos da relação, né? Me parece que é isso. Essa é a solução.
especializar uma vara só para o caso de, sei lá... É que a defensoria, ao menos por enquanto, é tão carente de estrutura material e humana que ainda não tivemos esse tipo de problema. Que infelizmente não é corriqueiro esse tipo de problema. Mas virá a ser, esperamos nós, que seja um problema, que é um bom problema. É que a vítima não tem voz no processo penal, né? Exato. É uma das poucas vezes, é uma das poucas oportunidades que a vítima tem de fazer alguma coisa no processo penal. Tá? Beleza? Ótimo. Acho que aqui tem o RE. RE 147-776, lá de 1998, e o relator era o ministro Sepúlveda Pertence. Há um precedente ainda anterior sobre inconstitucionalidade progressiva, se eu não me engano, com relação à lei de acesso, a lei 1040 de 50, não é isso? Que falava sobre a justiça gratuita, gratuidade da justiça. E aí havia uma incompatibilidade, uma inconstitucionalidade progressiva nessa lei e a lei orgânica da Defensoria Pública. Tá bom? É um precedente anterior a esse que também trata de inconstitucionalidade progressiva e que trata de Defensoria Pública e que eu acredito que também será tratado na aula de princípios institucionais. Beleza? Já falei do artigo 68, mesmo problema do artigo 142. Inconstitucionalidade progressiva do artigo 142. Ótimo. Pessoal, e aí falamos então da hipoteca legal, entendemos o que é arresto prévio. E a gente já sabe que a hipoteca legal recai sobre bens imóveis. A vítima deve se habilitar no processo com assistente de acusação. Tem que demonstrar tanto o fumus comis delicti quanto o prejuízo possivelmente sofrido para deduzir a sua pretensão indenizatória. Se o acusado é absolvido, tem que levantar esse gravame, tem que cancelar a hipoteca legal. Tá joia? O arresto prévio à hipoteca legal é uma cautelar da cautelar, é uma preparatória para a hipoteca legal e serve para a gente descobrir quais são esses bens que podem sofrer este gravame. O arresto de bens móveis é diferente. É parecido com a hipoteca legal, mas a hipoteca legal a gente vai usar enquanto vítima para atingir bens imóveis e o arresto a gente vai usar para atingir bens móveis. Bens móveis lícitos. Porque se esses bens móveis forem ilícitos, a gente vai usar o que, Joyce? O sequestro. Beleza? Aqui também os bens não foram adquiridos com proventos da infração. Não foram. Sendo certo que possuem origem diversa do crime. Pode até ter origem lícita. Tá joia? O arresto de bens será subsidiário à hipoteca legal. Eu só vou poder pedir, pleitear, tentar um arresto de bens móveis desde que não encontremos nada no arresto prévio à hipoteca legal. Não encontramos bens imóveis a serem hipotecados. Então vamos partir agora para um arresto de bens móveis. É subsidiário. Eu não posso pedir desde logo o arresto de bens móveis, que é muito melhor na real. Tá? Mas é subsidiário. Além disso, quando o acusado não possuir bens imóveis ou possuir em valor suficiente para dar conta do ressarcimento patrimonial da vítima, eu poderei então me valer do arresto de bens móveis até o limite da satisfação da pretensão indenizatória, porque tem que ter uma proporcionalidade entre a constrição do direito de propriedade do acusado e a pretensão da pretensão indenizatória da vítima. Beleza? Beleza. Procedimentos, requisitos, cabimento e momento processual do arresto de bens imóveis será o mesmo da hipoteca legal, na medida em que, Estela, é subsidiário a hipoteca legal. E quando a hipoteca legal não der conta do recado, nos valeremos assim do arresto de bens móveis lícitos. Beleza? Na doutrina do professor Auri Lopes Jr. tem um pequeno resumo das espécies de medidas assecuratórias. E aqui, lembremos-nos, a busca e apreensão não é uma medida cautelar real, uma medida assecuratória, mas tem elementos muito parecidos com elas.
Todavia, o legislador fez a opção de colocar lá no capítulo das provas. A busca e apreensão recai sobre objeto direto do crime, na forma do artigo 240 do CPP. O sequestro recai sobre bem móvel ou imóvel adquirido com os proventos do crime, conforme o artigo 125 e 133 do CPP. Já a hipoteca legal vai recair sobre bens imóveis lícitos, que não tem nenhuma relação com o delito, mas que servirão para garantir a pretensão da satisfação indenizatória da vítima. O arresto prévio à hipoteca legal serve como uma cautelar da cautelar. Recairá sobre bens imóveis de origem ilícita e diversas do delito. É um preparatório da hipoteca legal. Perfeito? E por fim temos o arresto de bens móveis de origem ilícita, tendo cabimento quando não houver bens imóveis suficientes para hipotecar. Essas são as medidas assecuratórias que deveríamos ver. Calma, Amanda, ainda tem mais um pouquinho. Gente, mais 5 minutos para a gente só falar sobre um tema relacionado a essa matéria e que está na pauta do dia. O confisco alargado, Emerson. O confisco alargado é a 19ª proposta do pacote das 10 medidas. Veja você. O pacote das 10 medidas tem 19? Ah, tem muito mais. Propostas pelo Ministério Público Federal no pacote contra a corrupção. Como é que é esse confisco alargado? Percebam, confisco alargado, patrimônio, medidas assecuratórias reais, é disso que a gente está falando. Certo, Renato? Confisco alargado já dá a dimensão do problema. É um grande problema. O confisco alargado, turma, pode ser entendido como a perda da diferença entre todo o patrimônio do réu e aquela parcela do patrimônio demonstrado com rendimentos lícitos. O confisco alargado, Amanda, recairia sobre a diferença entre aquilo que eu consigo demonstrar licitude e aquilo que eu não consigo. Ora, mas é provento do crime? Não interessa. Ora, mas é para garantir a satisfação da vítima? Não interessa. Se um réu acusado de alguns dos crimes previstos na proposta de artigo 91A do Código Penal, e lá tem terrorismo, tráfico de drogas, lavagem, sequestro, peculato, corrupção ativa, organização criminosa, associação criminosa. Se essa pessoa foi acusada de algum desses crimes e não consegue demonstrar a licitude de parcela do seu patrimônio, esta parte do seu patrimônio será confiscado de maneira alargada. E aí, as pessoas que defendem o confisco alargado divulgam essa medida como uma medida capaz de combater a corrupção sistêmica, como medida ótima contra o combate à corrupção, porque estrangularia a capacidade financeira dessas organizações criminosas e que, portanto, impediriam a sua reestruturação para a continuidade da prática delitiva. Professor, isso daí é só para crimes de corrupção ou para tráfico de drogas? Tem lá na proposta, eu não transcrevi, mas eu sugiro uma busca rápida lá no site do MPF. Não fica muito tempo lá não, mas uma busca rápida dá. E aí você vê lá no site, eles têm um hot site, eu não sei quem paga isso, mas lá tem os crimes todos. É um rol taxativo, né, evidentemente, que prevê a possibilidade de confisco alargado naquelas hipóteses. Tá? Mas é um rol bem amplo, assim. Crimes do colarinho, e tráfico, e terrorismo, e que eu me lembro agora, é mais ou menos isso. Beleza? Beleza. A proposta de redação seria a seguinte: em caso de condenação pelos crimes abaixo indicados, a sentença ensejará a perda em favor da União da diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada. O que está acontecendo aqui, pessoal? Fran, o que está acontecendo aqui? Inversão do ônus da prova. É exatamente isso, Jardel.
o acusado teria a obrigação, a carga, o ônus da carga probatória para não ver o seu patrimônio confiscado. Se ele não demonstra a licitude da origem dos seus bens, esses bens seriam confiscados, invertendo a presunção de inocência. E a presunção de inocência serve tanto para presumir que o réu não cometeu o crime, quanto para presumir que o seu patrimônio é lícito. Com relação ao princípio da presunção de inocência aplicado às cautelares reais, o que a gente pode dizer é que o patrimônio do réu, até que se demonstre o contrário, e essa demonstração cabe à acusação, é lícito. Esse patrimônio é lícito. A não ser que o Ministério Público apresente indícios veementes do cometimento do crime, da suposta autoria, do nexo causal entre o patrimônio e o crime e a conduta, bem como no perigo de perdimento desses bens. Caso contrário, não se admite o confisco alargado. Aqui no 91A, na proposta de redação, está falando sobre os efeitos da condenação, por isso que está lá no Código Penal. Mas tem um parágrafo na proposta de redação dizendo: as medidas assecuratórias previstas na legislação processual e a alienação antecipada para a preservação do valor poderão recair sobre bens, direitos ou valores que se destinem à garantia. A perda a que se refere este artigo. Depois do caput vem o rol dos crimes. Parágrafo 4º, o condenado, olha que gentileza, terá a oportunidade de demonstrar a inexistência dessa incompatibilidade. Poxa, se ele não fala, eu nem ia saber. Que bom que tem essa previsão, né, Estela? Olha que gentileza. Oportunidade de demonstrar a inexistência da incompatibilidade apontada pelo Ministério Público. Ou que, embora ela exista, os ativos têm origem lícita. Entenderam? O Ministério Público falou: é desproporcional. Seu patrimônio não condiz com seus rendimentos. Portanto, confisque-se. Não é assim. Ah, não é assim? Então vai. Demonstra aí que não é assim. Não conseguiu demonstrar? Beleza? Ótimo. E aí, pessoal? Há situações em que não é possível identificar ou comprovar nos termos exigidos para uma condenação criminal a prática de crimes graves. O que eles estão dizendo aqui? Que eles não dão conta do recado. Isso é problema da defesa? A gente vai, porque há uma dificuldade na demonstração que a lei exige, a gente vai vulnerar as garantias individuais e facilitar o serviço da acusação? Há situações em que não é possível identificar ou comprovar nos termos exigidos para uma condenação criminal a prática de crimes graves que geram benefícios econômicos, embora as circunstâncias demonstrem a origem ilícita do patrimônio. Bom, se está demonstrada uma origem ilícita, a vítima que requer uma hipoteca legal... Desculpa, no caso não, né? O Ministério Público que requer um sequestro... Nesses casos, sem a possibilidade de se promover a responsabilidade criminal, o confisco clássico e o confisco por equivalente não são capazes de evitar o proveito ilícito e a utilização desse patrimônio de origem injustificada em novas atividades criminosas. Bom, quem é que disse que vai ter nova atividade criminosa? Você está fazendo uma presunção de que aquele patrimônio continuará sendo usado para a prática de futuros crimes. Mas a gente admite a presunção de que continuará sendo praticados novos crimes? Tipo, no melhor estilo Minority Report, eu sei que você vai praticar crimes com esse dinheiro, portanto, me dá esse dinheiro aqui. Mas como você sabe isso? Eu posso mudar de ideia. Não, você não vai mudar de ideia. Entendeu? Você integra uma organização criminosa. Certo? O Instituto ora proposto visa assim a criar meio de retirar o patrimônio de origem injustificado do poder de organizações e de pessoas com atividade criminosa extensa, que não possa ser completamente apurada. O que eles estão dizendo é: a gente não consegue provar que você está errado, mas a gente sabe.
Sabe aquele papo? Não tenho provas, mas tenho convicções? É desse tipo de mente que saem essas coisas, entendeu? Não temos provas, mas temos convicções. Portanto, seu patrimônio deve ser confiscado. É isso que eles estão dizendo. Pessoal, tem algumas críticas que a gente pode fazer com relação ao confisco alegado, né? Por exemplo, uma das imediatas consequências é a impossibilidade dessa pessoa investigada contratar livremente sua defesa técnica. Claro, não é o cotidiano da Defensoria Pública alguém que tenha uma enormidade de patrimônio confiscado. Mas se isso acontecer, como é que ele vai contratar advogado? Houve o confisco alegado desse patrimônio. Tudo foi bloqueado, tudo foi sequestrado. Como é que esta pessoa contratará um advogado? Faz sentido? Não faz sentido. Portanto, há no mínimo um cerceamento de defesa, na livre escolha da defesa técnica por parte da pessoa presa ou acusada. E aí vai a Defensoria Pública atuar num processo de um cara milionário, porque todo o patrimônio dele está bloqueado, sem demonstração de que seja provento do crime e tenha anexo causal com conduta. Faz sentido. Certo? Essa pessoa não vai conseguir contratar peritos para demonstrar, mediante laudos financeiros, de que o Ministério Público está errado. Essa pessoa não vai conseguir contratar assistentes técnicos, não vai conseguir contratar diligências. Haverá muitas limitações nessa defesa, correto? Isso é um problema. Bom, eu deixei aqui algumas críticas que a gente pode fazer ao confisco alargado, são muitas. Eu não acredito que seja uma medida constitucional. Muitas pessoas fizeram muitas críticas boas. Eu recomendo a leitura do texto do professor Juarez Cirino dos Santos, que está no boletim do IBCCRIM sobre as 10 medidas, que na verdade são muito mais. E lá vocês poderão entender um pouco melhor sobre isso. Para mim, essa proposta significa uma asfixia patrimonial do réu. Significa uma tática dentro de uma estratégia processual penal desenvolvida pelo Ministério Público no fenômeno pós-Lava Jato para impedir que essas pessoas, que sim, têm grande poder e capacidade econômica, reajam à pretensão acusatória deduzida contra elas de maneira igualitária. O objetivo é deixar essas pessoas numa posição de submissão, numa posição inferior, numa posição muitas vezes mais difícil, para que elas não consigam reagir. E claro, sempre que e é isso que a gente vê, né? O confisco alargado que a gente vê na prática é exatamente esse. O Ministério Público, no caso do Ike, pediu o bloqueio de 122 milhões de reais. 122 milhões. O problema é que pegou 122 milhões. E na conta corrente do Ike tinha 120 milhões positivo. Fran, dava para poder passar no débito. Passa no débito. Quanto? 122 milhões. Inclusive, esse foi um argumento da defesa do Ike Batista, no sentido de, ora, se precisa demonstrar para o sequestro de bens móveis o perigo em mora, ninguém que tem 122 milhões está pensando em dilapidar esse patrimônio. Na conta positivo, para passar no débito. Na maquininha da Cielo. Você está entendendo? Não há indícios mínimos do perigo em mora nesse caso. Um dos argumentos que a defesa do Ike usou. E é bastante comum que a gente veja nessas grandes operações a deflagração da operação, a prisão dos réus e o bloqueio de tudo. 5, 10, 15, 20 milhões, 120 milhões, carro, casa, ou seja, tudo. E aí essa pessoa se vê numa condição de asfixia patrimonial a ponto de não conseguir contratar um advogado. A ponto de não conseguir pagar os honorários devidos para um caso dessa magnitude. Como é que... se você bloqueou 122 milhões no débito, como é que ele vai pagar o advogado? Entendeu? É mais ou menos isso. Pessoal, eu sugiro que vocês leiam depois os slides e esse texto do professor Juarez Cirino. Voltamos na sequência com questões incidentes.